Olá, queridos, boa noite, tudo bom? Que bom que você está aqui no nosso segundo capítulo. Estamos avançando nessa nova série, Entrega e Ressurreição, coisas muitas preciosas que nós estamos aprendendo aí de Deus e já estamos no segundo capítulo dessa jornada. Espero que você volte rapidinho, você que não assistiu o primeiro, e já pegue o gancho aí conosco para seguirmos todos juntos nessa jornada de crescimento na palavra e com Deus, tá bom? Legal. Antes de mais nada, antes de entrarmos desmiuçando, detalhando a questão da entrega em si, os tipos de entrega, de ressurreição e tal, vamos olhar hoje para o exemplo maior da nossa vida, que é o exemplo de Jesus Cristo. Não temos como iniciar uma jornada sem olharmos para Ele. Ele é o nosso alvo sempre, querido. De toda a mensagem, Jesus tem que estar sempre como pano de fundo, sendo o centro, afinal, Ele é o princípio, o meio, o fim de todas as coisas na nossa vida, de toda inspiração, de toda palavra mesmo, afinal, Ele é o próprio Verbo de Deus. Então, vamos olhar hoje um pouquinho para o exemplo supremo, o exemplo maior da nossa vida e voltaremos muitas vezes ainda a respeito da vida de Cristo. Mas eu começo hoje esse capítulo justamente falando, um texto lá de Lucas, capítulo 23, no versículo 46, em que registra o seguinte: então Jesus clamou em alta voz. Aqui é o momento da sua crucificação. Após horas, ele está ali, crucificado, o seu corpo, e olhando aquela situação toda, ele clama em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou. Então Jesus, ele se entregou, tá certo? Essas foram as últimas palavras proferidas por Jesus, E essas últimas palavras, elas foram de entrega. Olha a importância da entrega, de nós aprendermos a forma, a qualidade, a intensidade, a profundidade da entrega na nossa vida. Na verdade, essas palavras, elas consumaram uma vida de entrega do nosso Senhor. Quando eu leio esse verso, Jesus não se entregou apenas ali naquela cruz, ele se entregou a vida inteira. Ali ele estava se entregando em espírito. Era o último ato da sua vida, da sua jornada, de entrega o tempo todo à vontade do Pai, como nós vamos ver hoje aqui. Mas aqui Jesus estava se entregando integralmente até o final. Foi a consumação da entrega, digamos assim, do nosso Senhor. Tetelestai, está consumado, Como diz lá em João, no capítulo 19, versículo 30. Então, a vida inteira de Jesus foi uma vida de entrega, querido. Então, nós temos que aprender isso. A entrega, ela não se dá apenas no momento, mas uma jornada cristã é uma vida de entrega, não é? Então, a sua vida e seus atos, eu estou falando da vida e dos atos de Jesus, eles foram vitoriosos, todos eles. E por quê? Porque a sua vida foi uma vida de entrega constante à vontade do Pai, Então, Jesus aprendeu a entregar tudo e a se entregar por inteiro. Esse deve ser o nosso foco também. Jesus aprendeu a entregar tudo e a se entregar por inteiro. E eu friso, ele se entregou. Não foi entregue, embora tenha sido preso, mas ele se deixou, ele se entregou a toda essa situação porque ele sabia que havia uma missão muito maior do que a que ele já tinha cumprido até então, falando, ensinando, fazendo milagres e prodígios e registrando tantas coisas boas, lindas e transformadoras para as pessoas, resgatando o povo de Israel. Mas havia a consumação de toda essa obra e ele se entregou para a consumação dessa obra para que fosse cumprida. Lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz lá: graças a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, olha aí, o qual se entregou a si mesmo. A Bíblia registra claramente aquilo que aconteceu. Uma coisa é como o mundo vê, outra coisa é como na perspectiva bíblica. As pessoas naquela época achavam, até mesmo os discípulos achavam que o mestre tinha sido preso, aquele que eles achavam que seria o rei salvador de todo o povo de Israel, do Império Romano, de outros domínios. De repente foi preso e se entregou, e foi entregue
não teve sem resistência nem nada, porque ele se entregou. Ele foi um sacrifício vivo de Deus para o resgate eterno de cada um que no nome dele crer. Não é? Então diz aqui, ao qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Eu vou repetir, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então Jesus ele sabia muito bem que era necessário que essa entrega fosse realizada, que acontecesse, né? De pronta vontade do próprio Mestre, do próprio Senhor Jesus, em consonância com uma vontade maior do que a vontade dele. Ou seja, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Jesus, ele te ama e foi por amor a você, a mim, a todos nós, que ele se sacrificou e se entregou por inteiro, né, de uma vez por todas, para que justamente eu e você tivéssemos, fôssemos separados desse mundo e colados e registrados nos céus, no livro eterno, para com Deus e Pai. Muito bom! Deus não quer mais que nós vivamos segundo a ordem desse mundo. E Jesus veio cumprir essa obra maravilhosa nele mesmo, se entregando para que eu e você pudéssemos avançar nesse propósito e nos descolarmos desse mundo tenebroso e pudéssemos encontrar a vida em abundância, a vida eterna em Cristo Jesus. Muito legal. Outro texto que registra também isso, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 5 e 6, que afirma o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Olha aí, Jesus. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo, diga comigo, a si mesmo se deu em resgate por todos. Foi por todos esse resgate. Toda a humanidade, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O tempo oportuno é hoje, hein? Olha só, é hoje. Então, mais um verso, mais uma passagem bíblica que comprova que o nosso Senhor, ele se entregou a si mesmo, ele se deu em resgate. Ele olhou para mim, olhou para você e viu que valia a pena esse resgate. Alguém precisava nos resgatar. E esse alguém foi o próprio Senhor Jesus, que se entregou para essa obra maravilhosa idealizada pelo nosso Deus e Pai. Muito bom. Então, ele se preocupava em cumprir a vontade do Pai. Dessa maneira, ele conseguiu chegar a tal nível de entrega. Como eu disse anteriormente, Jesus viveu uma vida de entrega, de plena entrega, desde o princípio, desde que era criança, até a sua maturidade. Mas ele se preocupava em cumprir a vontade do Pai acima de tudo. Isso está registrado em alguns textos e eu vou dividir com você isso em João, capítulo 4, no versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só, e realizar a sua obra. Então, a preocupação do Senhor Jesus era com o cumprimento da vontade do Pai. E ele não tinha limites para isso. Fizesse chuva, fizesse sol, fizesse fome, tivesse tempo para parar ou não, o cansaço batia ou não, seja qual for a situação, dificuldade, Jesus procurava cumprir a vontade de Deus. E ele não mediu esforços a isso até o ponto que ele chegou ao ponto de arriscar a sua própria vida, de sofrer bajulações, sofrer fisicamente na sua alma decepções e negações. Ele foi negado, inclusive, por discípulo. Todos eles fugiram quando ele foi preso, desesperados. Olha só, ele foi renegado, mas mesmo assim, ele continuou firme no seu propósito de cumprir a vontade de Deus e Pai até o final, até o cumprimento da carreira, porque ele entendeu que era necessário que fosse assim, para que fosse consumada a obra que Deus idealizou no seu coração. Então, em João, no capítulo 8 também, outro versículo, no versículo 29, diz o seguinte: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, eu sempre cumpro a sua vontade. Então, Jesus conseguiu, querido, se entregar por inteiro, porque aprendeu a se entregar primeiro. Olha aí, registra bem alto no teu coração essa frase.
Jesus conseguiu se entregar por inteiro porque ele aprendeu a se entregar primeiro. Amém, querido? Deus te abençoe tremendamente. Até o próximo capítulo da nossa série Entrega e Ressurreição, e muitas coisas novas, bonitas e revelações de Deus aí da Bíblia teremos aí nessa jornada. Deus te abençoe e até a próxima.